Amigos, vamos conversar. Temos Liga Europa. Liga Europa. Sim, temos Liga Europa. Vamos ter Liga Europa para falarmos no dia de tomorrow, para o dia de tomorrow. Portanto, sem grandes demoras, dar aqui um pequeno recap do que foi o dia de hoje, aliás. Onde é que está isto? É aqui. Portanto, nós falamos do over 2,5, falamos dos gols marcados em ambas as partes. Até falamos aqui um bocadinho da questão do Amas Marca, não veio. Newcastle com o PSV, falamos de gols marcados em ambas partes, falamos aqui do mais 2,5. Em termos de cantos na primeira parte que nós falamos, tivemos um bocadinho abaixo dos prazos, tivemos um canto literalmente no jogo, mas tivemos o Newcastle a ganhar, porque o Newcastle marcou relativamente cedo, fez o 2-0. Não, mentira, fizemos gols marcados em ambas partes aqui e com o Marseille e Liverpool, a nossa dobra. Na Juve com o Benfica, falamos de gols marcados em ambas as partes, acabou por não surgir. Tivemos uma Juventus e o Benfica, que até foi a equipa que mais perigo criou na primeira parte e podia ter marcado, mas não aconteceu. Fomos buscar o over 1.5 na segunda parte, porque o Benfica entrou muito bem na segunda parte. O Benfica até fez um jogo competente até ao golo da Juventus. E o Benfica estava bem, entramos no over 1,5 muito por causa desse sentido. E a Juventus marca, digamos, contra a corrente do jogo e depois acaba por fazer o 2-0 também um bocado nesse sentido. O Benfica depois tem duas bolas nos ferros, falha um penalti, quem estava no over 2,5. Por acaso falhei o timing de entrada, porque possivelmente também iria forçar o over 2,5 aqui, mas acabei por não entrar. Depois tivemos, e não veio o nosso gol marcado nas partes neste jogo, forçamos o over 1,5 do Bayern, que o Bayern entrou muito. O Bayern estava 0-0 ao intervalo contra o St. Gilles. Nós falamos do mais do meio ao intervalo, falamos possivelmente trabalhar cantos a fora do Bayern na primeira parte, coisa que também não aconteceu. O Bayern só teve um ou dois cantos na primeira parte. Eu nesse jogo só fui atrás do over 1,5, isto tudo no Telegram, do Bayern, e acabou por surgir. O que é que fizemos mais? Fizemos o over, nós tínhamos o jogo com o Marselha, com o Liverpool, jogo muito aberto na primeira parte, imenso espaço, equipas a poderem marcar e com muito espaço para atacar. Acabamos por ser felizes, e temos que admitir, nós tínhamos o over 0.5 HT e no último lance da primeira parte, de Oboslai, num grande livre direto a Ronaldinho por baixo da barreira, espetou-lhe 1-0. Depois já tínhamos forçado nesse momento da falta o over 1.5, ou seja, o over à frente, e acabou na segunda parte, fartaram-se falhar golos. Pensei em forçar o over 2,5, mas fiquei quieto, e depois, como não estava a vir um gol na segunda parte que nos desse o over 1.5 em live, e a questão da dobra com o Newcastle, acabei por ficar quieto, mas acabou o Liverpool ainda por fazer mais um golo. E acho que foi isso. Falei aqui da questão do Amas Marca no Galatasaray com o Atlético, no handicap do Galatasaray, por exemplo. Eu falei de um outro handicap, que agora já não sei com quem foi. Acho que da Atalanta com o Atlético não chegamos a falar, ou falamos? Do gols marcados em mesmas partes, acho eu, talvez. Aqui não abordei nada, aqui também não falei mais nada. Falei do handicap do Benfica também, mas acabou por também por ficar, acho que o handicap se fosse. Pá, e basicamente foi isto. Agora vamos falar um bocadinho de quê? Um bocadinho de Liga Europa. Começando aqui pelo Friburgo contra o Maccabi de Tel Aviv. Vamos ter aqui um Friburgo que vai receber a equipa israelita no seu terreno. E eu agora ia-vos dizer as odds da Liga Alemã. É parecido. O nosso Friburgo, que ocupa neste momento a quinta posição, está em lugar de apuramento direto para os oitavos de final. Não perdeu ainda na prova, tem 9 golos marcados, 3 feridos, tem 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 14 pontos. Vai apanhar o penúltimo classificado que tem 1 empate, 5 derrotas, 2 golos marcados, 18 golos sofridos. O Friburgo nos últimos 5 jogos, só num deles não marcou, que foi fora contra o Leipzig, nos outros todos marcou. Friburgo 1.17, empate 7.20, Maccabi Tel Aviv 17.0, mais do meio 1.15, mais 2,5 1.52, over 10.5 HT 1.25. Aqui não vamos inventar muito, que é a roda, gols marcados nas partes 1.47. Friburgo para marcar em ambas as partes a 1.70. Estamos a falar de uma equipa super débil por parte do Maccabi Tel Aviv. Fenerbahçe, Aston Villa. Aston Villa na terceira posição, a querer também manter o seu lugar de acesso à próxima fase apuramento direto. Só tem uma derrota, foi com o Go Ahead Eagles, se me falha a memória. Tem 4 vitórias, tem 2 golos marcados, 4 sofridos. O Aston Villa a jogar fora de portas tem 2 vitórias e uma derrota, 5 marcados, 3 sofridos. Já o Fenerbahçe dentro de portas tem 3 jogos, não perdeu nenhum, empatou 1 e venceu os outros 2. Estamos a falar de um Werner vindo de 4 vitórias seguidas em termos de contexto nacional, inclusive aqui pelo meio venceu a Supertaça ao Galatasaray, está certo? Fenerbahçe 2.50, empate 3.53, Aston Villa 2.75, e o Villa, que está aqui um bocadinho numa modo baixo, perdeu com o Arsenal, venceu o Norte, depois empata com o Palace, vence o Tottenham para a taça, mas depois perde com o Everton em casa, está aqui num bocado em altos e baixos, mais 2,5 está 1.73, gosto.
Gols marcados em ambas as partes, 1.63. Também gosto. Nós fomos aqui a ver 80% dos jogos recentes do Villa deu ambas marcam, 60% dos jogos recentes do Fener deu ambas marcam. O ambas marcam está com modo de 1.57. Olhando a estes fatores, olhando à questão do mais do meio estar a 1.73, sempre a pensar o Fener marca 1, mas o Villa responde e empata. 95% das vezes o Fener deixa lá o seu golinho, 75% das vezes o Assen deixa lá a sua pipoca. Não é o primeiro a marcar nos últimos jogos, ou melhor, ao contrário, o Aston Villa apenas 30% das vezes foi a primeira equipa a marcar, mas quando marcou primeiro ganhou no fim 67% das vezes. Já o Fener, com 70% das vezes é a primeira equipa que marca, e se marca primeiro ganha no fim. Nos últimos jogos tem acontecido muito isso, à exceção deste jogo aqui com o Besiktas. O Villa sofreu do Everton, sofreu do Tottenham, sofreu do Nottingham, sofreu do Arsenal, sofreu do Chelsea, sofreu do Man United, sofreu do West Ham, sofreu do Basileia, sofreu do Arsenal também no outro jogo de campeonato. Tanto aqui o mais 2,5 1.73 parece muito, muito interessante. Mesmo aqui a questão do ambas marcam, com os marcados em das partes, acho que isto aqui são tudo boas odds. E estamos a falar de duas equipas. O Villa marca muito acima do esperado, sofre acima do esperado. Já o Fenerbahçe marca muito acima do esperado e está a sofrer acima do que é suposto. Temos duas equipas com boa média de remates, 26.70 para uma, 25.60 para a outra. Média de remates à baliza quase 10 para o Fenerbahçe, quase 10 para o Villa. E duas equipas muito eficazes no que é na hora de visar a baliza. Portanto, gosto muito aqui deste over 2,5, principalmente assim umas entradas para amanhã, e de golos marcados em ambas as partes. Roma contra a equipa do Stuttgart, duas equipas que poderiam estar noutro tipo de posicionamento no que é a passagem à próxima fase do que é o apuramento direto. Curiosamente têm as duas 12 pontos, têm as duas 6 jogos, têm as duas 4 vitórias e 2 derrotas. Quase têm as duas os mesmos golos marcados. A Stuttgart tem 12, a Roma tem 10, mas têm ambas o mesmo número de golos feridos, 5-5. Curiosamente começaram as duas a perder, depois vêm 3 vitórias seguidas na prova. Roma 2.05, empate 3.74, Stuttgart 3.45. Estão a falar do Stuttgart nos últimos 5 jogos, não perdeu nenhum, venceu 4-0 o Werder Bremen, empatou em casa com o Hoffenheim, venceu fora o Leverkusen por 4-1. Venceu em casa o Frankfurt por 3-2 e empatou em casa quando perdeu uma bola. Já a Roma tinha perdido com a Atalanta, tinha vencido o Lecce, tinha vencido o Sassuolo, tinha perdido com o Turino em casa e depois venceu fora o Turino por 2-0, curiosamente depois para o campeonato, depois de terem perdido para a taça. Com os marcados nas partes a 1.65 para mim, top Xuxa. Mais 2,5 a 1.79 também gosto bastante. Stuttgart tem tido uma tendência de over 2,5 nos seus jogos de 70%. A Roma anda a sofrer golos nos últimos jogos, a cada 2 sofre num. Raramente fica sem marcar, um bocadinho como o Stuttgart. Já o Stuttgart consegue bater a sua baliza um bocadinho mais inviolada nas recentes partidas. Quer Roma, quer Stuttgart, são equipas que marcam muito acima do esperado. E olhando aqui até a exigência da tabela classificativa, estamos a falar de um Stuttgart e de uma Roma com 12 pontos. Uma vitória de uma ou de outra podes colocar cá em cima num apuramento direto, e parecendo que não, ir direto para os oitavos de final exige ou implica não ter que fazer mais 2 jogos na próxima fase, e isso pode sempre fazer a diferença. Ok? Braga contra a equipa do Nottingham. E o que esperar deste Braga é que o Braga já nos deu do melhor e do pior nas recentes partidas. Temos aqui um Braga não está a odd, a 2.65, empate 3.42, Nottingham Forest 2.63. O Nottingham nos últimos 5 jogos tem uma vitória, foi fora com o West Ham. O Nottingham neste momento está em 11º lugar, já o Braga está dentro do lugar de playoff, dentro do top 8, desculpem, estou sempre a dizer playoffs. O Nottingham perdeu com o Everton em casa 2-0, perdeu fora com o Villa 3-1, venceu o West Ham fora 2-1, depois tem 3-3 com o Wrexham na taça de Inglaterra e foi eliminado nos penaltis, 0-0 em casa com o Arsenal. Já o Braga teve a ganhar 3-1, antes disso teve a ganhar por 2-1 ao Benfica, depois faz uma segunda parte má, em que o Benfica até foi melhor. Está a ganhar 3-1 a meio da segunda parte fora com o Estrela, deixa-se empatar 3-3. Taça da Liga, 3-1 ao Benfica, com muito bom jogo por parte da equipa do Braga, sobretudo na primeira parte e também no que foi o desenrolar da segunda parte. Com o Vitória faz uma excelente primeira parte, está a ganhar 1-0, na segunda parte levou o comeback, é eliminado pelo Faf num jogo horrível por parte do Braga e ganhou o Tondela com um gol de penalti no fim, depois de estar a jogar com 10 e numa exibição horrível. Mas o Braga, nos jogos grandes, vem ao de cima a sua qualidade. Só que o Braga está aqui um bocadinho sobre brasas, muito pelo que foi a derrota com o Vitória na Taça da Liga, a derrota com o Faf, as declarações do Salvador. O próprio jogo de Tondela foi péssimo a todos os níveis. Acabaram por ganhar com um penalti de Zalazar já perto do fim, depois do Tondela ter falhado um penalti. Mas o Braga aqui, se não perder, não digo que fique dentro do top 8, mas fica aqui muito perto, ainda faltando um jogo. Uma vitória do Braga dá-lhes tudo, deixa-lhes tudo na mão para ficar dentro do top 8, e parecendo que não, uma passagem ao top 8, dinheiro, menos 2 jogos para disputar na época. Isso é sempre interessante, e aqui, digamos, quase que é o Nottingham que tem que assumir a despesa do jogo. O Braga tem tido uma tendência para o over 2,5 nos seus jogos de 60%, um bocadinho como o Nottingham. O over 2,5 está a 1.91. Eu acho que está um bocadinho desajustado, até se formos olhar à realidade das equipas. Eu sei que o Nottingham, com o Sean Dykes, é uma equipa muito
bloco médio, bloco baixo e muito da aposta de transição. Mas estamos a falar do Nottingham, que consegue ter na sua frente de ataque jogadores como Hudson-Odoi, Hutchinson, Elliot Anderson no meio campo, Gibbs White, pá, com todo o respeito, mas Victor Gomes e MBWs, como eles chamam, o Mbabi e Niakates do Braga, a levar com este tipo de jogadores, é outro tipo de andamento. Este over 2,5 1.91, eu acho que vale a pena a moeda, eu acho que está ligeiramente desajustado, eu acho que vale sinceramente aqui a moeda. Outro que gosto muito é o gols marcado nas partes a 1.77. Estamos a falar muito até olhando à questão do Nottingham, precisa mais de vencer em Braga do que propriamente do Braga de vencer, não estou a dizer que o Braga não vai jogar para vencer. Nós fomos a ver, o Braga está a marcar muito acima do esperado. O Braga é uma equipa que tem muita bola, muito tempo dentro de ataque posicional dentro do meio campo do adversário, mas não tem um expected goals tão grande quanto isso, até anda a marcar mais acima do que é esperado. Já o Nottingham cria muito, mas marca pouco e sofre acima do esperado um bocadinho como o Braga, olhando aos últimos jogos que o Braga tem tido problemas defensivos, já não é de agora. Basta olhar aos últimos 5 jogos, só não sofreu do Tondela, por exemplo. E se formos puxar mais a casseta atrás, sofreu do FAF, do Vitória, do Benfica, do Estrela, do Benfica, do Estoril. Depois teve aqui um período, teve aqui 3 jogos, mas um é o Caldas, outro é o Santa Clara em casa e fez uma segunda parte horrível. E com o Nice fora, ganhou 1-0 e também teve o Nice muito perto de marcar. Portanto, este over 2,5 será sempre até a pensar num possível ambas marcam está a 1.70. Portanto, o mercado até diz que é mais provável ficar 1 do que propriamente 3-0, ok, para uma das equipas. Mas pegando aqui um bocadinho nessa questão do 1 igual, eu gosto muito aqui do mais 2,5, mesmo que seja uma meia stake, uma moeda. O mais 2,5 1.30 também acho que modo aqui bastante ajustado e interessante para o dia de amanhã. Cantos pode ser interessante trabalhar, até pela forma como as equipas inglesas jogam. O Nottingham tem uma média de cantos contra 2.6, a favor 2.3. O Braga tem uma média de 2.1 cantos a favor. Se tivermos um Nottingham nessa postura média, bloco baixo, um Braga até entrar forte, pode ser interessante trabalharmos cantos na primeira parte. Terminando, o Futebol do Porto vai à casa do Victoria Pleasant. O Porto está no último lugar de playoff, de lugar de acesso direto aos oitavos de final, eu e o playoff, e vai apanhar no Victoria Pleasant, que tem 4 empates, 2 derrotas. 4 empates, 2 vitórias em 6 jogos, não perdeu nenhum jogo, só sofreu 2 golos, marcou 6, tem 10 pontos, também ainda sonha aqui com alguma coisa, algum cuidado a trabalhar em aqui coisa a favor do Porto. O Porto tem tido aqui alguns jogos, reparem, 3-0 ao Alverca, 2-0 ao AVS, 1-0 fora ao Santa com alguma dificuldade, 1-0 em casa ao Benfica, mas com muitos seguros, 1-0 fora com o Vitória, mas também com algumas dificuldades, a vitória com o Estoril, a vitória com o Braga. O Porto aqui pode fazer aqui algum tipo de rotação ao do Porto a 1.91, empate 3.60, vitória Pleasant 4.20. Tenho aqui algum cuidado a fazer match odds a favor do Porto, prefiram mais o tipo de 11 que o Porto vai lançar e a forma como o Porto vai encarar o jogo. Mais de meio 1.32. Estamos a falar de duas equipas. O Porto não tem sido propriamente uma equipa muito forte a marcar em ambas as partes. O jogo com o Vitória é exemplo disso. O jogo com o Benfica é exemplo disso. O jogo com o Santa Clara é exemplo disso. O jogo com o AVS é exemplo disso. O próprio jogo com o Alverca podia ter sido exemplo disso. O Porto com o Tondela fora foi exemplo disso também. Portanto, o Porto não tem tido uma apetência muito grande para marcar em ambas as partes. Ok? O próprio Vitória Pleasant é uma equipa que só tem 2 golos sofridos em 6 partidas. Acaba por ser aqui um registro defensivo muito interessante, é das melhores defesas da Liga Europa. O Porto tem sido uma equipa super eficaz naquilo que queria e que não tem sido em alguns jogos assim tanto quanto isso. Portanto, eu aqui gosto mais deste gol marcado nas partes a 1.83 do que propriamente aqui overs 2,5 e etc. Ok? Gosto mais deste over 2,5, deste gols marcados nas mesmas partes a 1.83 do que propriamente este over 2,5 a da 2 ponto e tal, porque se calhar nós temos de pensar, o Porto tem equipa para marcar 3-0 ao Pleasant, mas tem feito exibições para justificar uma vitória por 3-0 Vitória Pleasant. Não, e o Vitória Pleasant vem de contexto europeu em que só tem 2 golos sofridos. Não deixa de ser um registro interessante. Portanto, aqui para acontecer um mais 2,5, o Porto tem sofrido golos dos adversários. Não, então o Vitória Pleasant pode marcar ao Porto. Pode, é futebol. Mas o Vitória Pleasant marca um ao Porto e o Porto marca 2. Prefiro muito mais o golos marcados das partes. Overs deixamos para o live. Reparem, jogos sem marcar, raramente fica sem marcar. Jogos sem sofrer, 70%. Baliza inviolada. Entrar aqui no over 2,5 será sempre a pensar num Porto a marcar 3-0 e a não sofrer. Prefiro aqui muito mais o golos marcados em ambas as partes. Até por um Vitória Pleasant que pode, o Porto marca primeiro 70% das vezes, quando marca primeiro ganha no fim 100% das vezes. 100% das vezes. Portanto, isto pode aqui ser um jogo interessante para irmos buscar os overs em live do que propriamente em pré. Sempre o melhor cenário possível. Temos, por algum motivo, o Vitória Pleasant a vencer o jogo e trabalhar coisas a favor do Porto. Os overs, os cantos e por aí fora.
Volto a dizer, o Porto está no último lugar de acesso direto aos oitavos de final, portanto também lhes interessa a vitória ao Futebol do Porto até para poder depois gerir a última partida que presumo que seja em casa. Portanto, algum cuidado, no entanto, a match odds aqui do Porto e por aí fora. Eu gosto do gols marcados nas partes 1.83. Amigos, estamos conversados. Digam de vossa justiça. Não deixem de apoiar aqui o canal. Likezinho nos vídeos, comentários, partilhem para metermos isto nos 2000 subscritores. Apoiem Registantes na Bet7, Registantes na Winugo. E vemo-nos no próximo aposto.